Frei, se o senhor me permite aqui algumas dúvidas de leigo, por favor. Sim. Eu queria fincar um tempinho justamente na questão do o que é a apostasia. Porque eu tenho ouvido e visto a apostasia, o termo apostasia, ser utilizado de diversas formas, com diversas significações. Vamos lá. Sem contudo... Então, vou te dar uma resposta, Caio. Te ensinando... Não, mas vamos nesse, até aí, depois você continua, porque isso aqui já nos exige uma grande explicação. Okay. Então, entenda bem o seguinte. Nós caímos também em grandes problemas porque nós perdemos o fio da meada de como a Igreja Católica trabalha desde os apóstolos e como ela define a doutrina. Entendeu? Então, antes de você dizer o que a Bíblia diz com relação a isso, o que a Bíblia diz com relação àquilo, entendeu? O pessoal fica discutindo e eles ficam assim na opinião. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião? Quem é você para dizer tal coisa? Entendeu? Então, por exemplo, eu não teria autoridade, simplesmente como um padre, para chegar aqui e dizer, olha, isso é assim ou isso é assim. Se eu não dissesse da onde eu me baseio. Então, uma coisa que eu agradeço muito a Deus é que eu tive professores que me formaram numa boa consciência para a gente saber os princípios que regem a igreja. Então é isso que difere a igreja católica de uma igreja protestante, que é fundada ontem e amanhã acaba. E que é fundada em opiniões pessoais e particulares, né, do dono do CNPJ. Exatamente. Então a igreja de Francisco está fadada à desgraça exatamente por causa disso, porque ela não tem um embasamento, não tem um fundamento. Enquanto que a igreja católica, ou seja, a verdadeira igreja de Cristo, ela parte dos apóstolos ela tira um fundamento, ela tira uma autoridade. E aí você tem a era dos padres da igreja. Os padres da igreja são fundamentais. Por quê? Porque eles são chamados padres da igreja exatamente porque eles são os pais da igreja. Ou seja, a igreja católica nasce deles. São eles que vão dizer. Eles têm uma autoridade total. Eles se referem aos apóstolos, eles se referem à Bíblia, e eles vão pensar em todos os cantos do mundo conhecido, onde a igreja já se organizou, eles vão pensar a fé, eles vão ser os articuladores dos concílios, dos primeiros concílios, e eles vão ser aqueles que vão reproduzir e interpretar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que os apóstolos disseram para os mestres deles, porque eles foram formados por alguém que esteve em contato direto com os apóstolos, entendeu? Então são eles que vão dizer o que é, o que não é, acabou. Mas então, aí, padre, né? A Bíblia deixa eu fazer um comentário, Caio, importante. Aí, padre, nós temos um problema exponencial, porque todas as encíclicas de Francisco só vão até o Vaticano II, nenhuma delas faz referência a nenhum papa anterior ou aos padres da igreja, ou seja, é um processo de autorreferência. As encíclicas de Francisco são autorreferentes, ou referenciam a ele mesmo, ou eventualmente a leigos que nem católicos são. Ou seja, parece que tem uma igreja que nasceu no Vaticano II, com um novo Pentecostes, aliás, eles usaram esse termo, e eu queria entender que Pentecostes é esse, que matou 1.900 anos de sucessão apostólica. Não, mas é essa que é a lógica do golpe. A lógica do golpe é assim, ó, nós vamos fazer um concílio que está tudo ali, mas não esteja tão claro para que as pessoas também ainda possam aceitar esse concílio, senão no dia seguinte todo mundo ia fazer revolta dentro das paróquias. Né? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um concílio bem enganador e vamos deixar aquele concílio dentro do motor da história. Aí nós vamos deixar com que os papas que vão suceder ao concílio falem na linguagem dúbia do concílio, mas ao mesmo tempo mantenham a aparência do catolicismo, tradição, etc, etc. É aí que chega no moto próprio de Bento XVI em 2007, que sem dúvida foi alguma coisa que irritou os adversários, porque eles disseram assim, ó, tá muito lento o processo para a gente chegar na nova igreja. Máfia de E o Bento XVI, ao invés de fazer o serviço dele
e avançar no processo demolidor que João Paulo II já estava fazendo, ele está querendo voltar antes de João Paulo II, ou mesmo antes de Paulo VI. É. Quer dizer, esse homem não pode ficar mais nem um dia, para a gente não ficar aí tendo problema de envenenar esse homem aí, então que ele renuncie amanhã. Então cortaram as contas do Vaticano e o homem teve que renunciar. Ou seja, a renúncia de Bento XVI é a data final da igreja provisória, ou seja, o regime do diretório, sabe? Aquele que comanda a revolução entre uma coisa e outra. Então, é o papel de Napoleão após a revolução, porque depois do terror, né, da destruição, daquelas calamidades todas, eles tiveram que levar um Napoleão que era patriota, uma espécie de um rei, espécie de um imperador, mas aquele que coroa a si mesmo, ou seja, nós não vamos voltar ao antigo regime, nós queremos dar uma aparência de que a gente tem um imperador, um rei, uma identidade nacional, mas ao mesmo tempo nós vamos levar até os extremos, né, os nossos prognósticos e preceitos da Revolução. Então, quando Napoleão não era mais necessário, ele perdeu a batalha. Uma coisa impressionante. Napoleão não perdia uma. Ele não perdia uma. Por que não podia perder uma? Porque todas as batalhas já eram planejadas. Ele já sabia o que ele ia ganhar. Agora, quando falaram assim, olha, agora chegou o ponto que Napoleão tem que sumir do mapa. Porque nós temos que descartar ele. Porque nós temos que passar para uma outra fase da Revolução. Então, é claro, naquele momento Napoleão é preso, Napoleão vai ser exilado. Acabou. Então, a mesma coisa com Bento XVI. Bento XVI, com todos os papas depois do concílio, representava Napoleão. Ou seja, são os trouxas úteis, né, que a gente usa no dia a dia para poder a gente levar aquela turminha ali, enquanto a gente vai levando o povo para uma outra consciência. Agora, depois de 50 anos, depois que você já matou a boa geração dos bispos que ainda tinham formação teológica tomista, depois que você já matou aqueles padres que eram experts, né, na doutrina, no magistério, na história da igreja, você tem uma turma aí de gente incompetente, completamente por fora, que só se interessa em ganhar bem e ter uma roupinha de luxo, etc. Então você põe Francisco lá, entendeu?